Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta quinta-feira, um dia com alguma agitação, especialmente no mercado de algodão. A gente vai ver em seguidinha, logo depois que a gente apresentar os principais indicadores do mercado financeiro nesta quinta-feira. É o Consultor AgroMais, tudo isso aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação, para deixar sempre o produtor brasileiro bem informado sobre as condições e as tendências dos mercados agrícolas e financeiros, para que ele possa melhor planejar as suas lavouras e a sua comercialização de produtos agrícolas. Vamos começar o nosso programa de hoje pelo comportamento do mercado financeiro. O dólar caiu hoje, voltou a cair 0,5%. Vamos botar na tela os nossos indicadores dos mercados. Queda de 0,5%, mercado de câmbio, dólar fechando o dia R$ 4,94. Mercado de ações, o índice Bovespa na B3 fechando com alta de 0,5% a 109.918 pontos no encerramento dos negócios do dia. O Bovespa hoje acompanhou o comportamento dos mercados globais de valores, mercado de ações. O índice Dow Jones na Bolsa de Nova York fechou com alta de 1,9%. Antes disso, na Europa, o índice DAX na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, fechou também com alta de 1,4%. Na China também houve um comportamento alcista na Bolsa de Xangai nesta quinta-feira. E petróleo voltando a aumentar nesta quinta-feira, 2,3% o encerramento dos negócios do dia do petróleo tipo Brent, que é a referência para o mercado internacional, inclusive para o nosso aqui da Petrobras, que fechou o dia em alta, portanto, de 2,3% a $107,30 o barril. O mercado segue aquecido. Tem um fator novo aí que impulsionou os preços do petróleo nesta quinta-feira, que foi a possível decisão da Alemanha, pelo menos a especulação que se tem, que a Alemanha deve decidir por acompanhar o embargo ao petróleo russo. Ela vinha resistindo até agora porque ela é muito dependente das compras de petróleo e gás da Rússia. A Alemanha é importadora desse combustível, vinha resistindo às sanções contra o petróleo russo por conta da invasão da Ucrânia. Aparentemente, o governo alemão está começando a ceder à pressão dos demais países da União Europeia e deve acompanhar o boicote contra o bloqueio contra as importações de petróleo da Rússia. E isso significa um enxugamento aqui na oferta de petróleo na Europa e, em função disso, em função do aperto na oferta, a tendência normal dos mercados, né, a lei da oferta e da procura, é de reagir com altas. E é o que aconteceu nesta quinta-feira com os preços do petróleo, voltando a dar uma pequena disparada no mercado internacional. Continua chamando a atenção o comportamento do dólar index, é aquele indicador que mede o valor da moeda americana em relação a outras moedas fortes, refletindo as preocupações com a inflação nos Estados Unidos e a possibilidade de mais aumento ou aumentos acima do esperado na taxa de juros do Federal Reserve Bank, ou seja, o Banco Central americano, na sua próxima reunião semana que vem, a tendência é de aumentar os juros talvez acima do que vinha sendo esperado até agora. E com isso, o dólar index vem subindo praticamente todos os dias. Subiu hoje para 0,7%, para 103.700 pontos, esse indicador que mede, portanto, o valor da moeda americana em comparação com outras moedas fortes. Então, é um indicador bastante forte, esse índice 0,7%, como se compara com outras moedas fortes, não estamos falando aqui do real, nem de moedas dos países emergentes, significa um índice bastante elevado, né? E o próprio indicador aqui de 103.700 pontos fazia muito tempo que não era alcançado nesse mercado. Mercado de commodities agrícolas, vamos aí em frente com a Bolsa de Chicago. Soja fechou de em queda hoje, 0,5%, com dia de realização de lucros, mesmo com um indicador que voltou a chamar a atenção com a nova alta forte dos preços do óleo. O farelo caiu, acabou pressionando os preços do grão, mas o óleo disparou hoje. Subiu 2,2%, um contrato de referência que a gente usa aqui diariamente, alguns contratos acima de 3% de alta, refletindo o enxugamento da oferta global de óleos vegetais depois da decisão da Indonésia de suspender suas exportações de óleo de palma. Já vinha tendo problemas no mercado de óleos vegetais com a questão da guerra na Ucrânia,
porque a Ucrânia e a Rússia são grandes exportadores de óleo de girassol, agora o óleo de palma também. Aí o óleo de soja só podia reagir, subiu fortemente hoje, já está batendo recorde, já bateu um recorde ontem em termos de preços, os maiores índices históricos de preço do óleo de soja lá na Bolsa de Chicago, hoje voltou a subir, ou seja, renovou ainda esse recorde de preços no caso do óleo de soja. O que vem ainda segurando os preços da soja, o que vem pressionando ainda os preços da soja, além da realização de lucros hoje, e que determinou, aliás, de certa forma, essa realização de lucros, é a possibilidade de transferência de áreas de milho para a soja nos Estados Unidos. O milho está com um atraso no plantio por conta de clima desfavorável, isso continua, então existe uma tendência de que o milho acaba perdendo a sua janela ideal de plantio. Como sempre acontece, o produtor americano vai acabar desistindo de plantar o que estava pensando para o milho e acaba plantando mais soja no lugar do milho, porque a soja tem mais tempo, está ainda com um prazo mais elástico para fazer o seu plantio. Então, isso é normalmente uma tendência quando ocorre um problema climático que atrasa o plantio do milho. É o que está acontecendo no momento. A menos que essa situação mude rapidamente, e essa possibilidade ainda não está no radar, a tendência dos americanos plantar mais soja e menos milho. E aí a soja caiu em função disso hoje, foi o principal fator, e o milho subiu. O milho subiu diante dessa possibilidade. Além disso, no caso do milho, boa demanda pelo produto americano, saiu o relatório das vendas semanais, aquele indicador de vendas semanais de produtos agrícolas americanos, milho com bom desempenho em termos de demanda, e além disso, uma notícia que chamou a atenção do mercado aqui, a China comprou mais de 1 milhão de toneladas de milho nesta quinta-feira, pelo menos o anúncio foi feito nessa quinta-feira, chamou muito a atenção e contribuiu bastante para esse comportamento positivo do milho, que na contramão da soja e do trigo acabou fechando em alta nesta quinta-feira. Então está aí a China comprando muito milho, né? Isso já está chamando a atenção, acaba sendo um indicador novo aqui para o mercado de milho, que já está bastante aquecido por conta da questão da Ucrânia. O trigo teve um dia de realização de lucros hoje, fechou em queda. Um dos fatores que contribuíram para esse comportamento negativo foi as fracas vendas semanais dos Estados Unidos. O relatório que sempre sai às quintas-feiras do Departamento de Agricultura americano, o USDA, mostrou pouca vendas ou pelo menos vendas abaixo do esperado de trigo americano nessa semana, e isso foi um dos fatores que contribuiu para esse comportamento aí de fraqueza nos preços do trigo. Não caiu mais porque continua a preocupação, claro, com a questão da Ucrânia. Lá, afinal de contas, estão os dois grandes exportadores globais, a China, o maior exportador mundial, a Rússia é o maior exportador mundial de trigo, e essa situação continua preocupando e, de certa forma, ainda dá uma boa sustentação aos preços do trigo no mercado internacional. O arroz acabou fechando em alta de 0,6%, o arroz em casca na Bolsa de Chicago. Vamos para a Bolsa de Nova York. Nova York, o grande destaque do dia, o algodão. O algodão já tinha subido uns 3% ontem, hoje disparou mais 5%. Foi o grande destaque desta quinta-feira. O que está acontecendo? Continuam as preocupações com o clima no sul dos Estados Unidos, que está atrasando um pouco o plantio e pode prejudicar a produtividade, prejudicar inclusive a janela ideal para o plantio do algodão americano, especialmente no Texas, estados do sul dos Estados Unidos. O clima não está muito bom esse ano. Primeiro foi falta de chuva, depois chuva demais. Tudo isso acaba conturbando aqui esse início da nova safra dos Estados Unidos, que é o maior exportador mundial de algodão. Outro fator que contribuiu para esse comportamento foi o salto nos preços do petróleo. O algodão costuma acompanhar o petróleo, normalmente. E, além disso, e talvez o fator mais importante, foi um salto nas vendas semanais de algodão dos Estados Unidos. O relatório que saiu hoje, sai todas as quintas-feiras, a gente já comentou isso para a soja e para o milho, mostrou grandes vendas semanais de algodão americano. Lembrando que os Estados Unidos são os maiores exportadores mundiais. E esse foi o fator decisivo para esse salto aí de 5% nos preços do algodão nesta quinta-feira. Bom para o produtor brasileiro, que está com safra de algodão em andamento, isso ajuda os preços internos a dar uma melhorada. Mas, claro, também preocupa em termos globais por conta do impacto inflacionário que isso tem no mercado de tecidos. Café arábica subiu hoje, 1 ponto percentual. Basicamente uma correção técnica, acompanhou o petróleo também, e algumas notícias do Brasil aqui também repercutindo no mercado internacional do café. Clima muito seco aqui na região sudeste do Brasil, que eventualmente poderia prejudicar a safra de café em andamento, já em véspera de colheita aqui no Brasil. Então, esse foi um dos fatores. E o café robusto acompanhou também pela mesma razão e deu um salto até maior, de 2,6% em Londres, nesta quinta-feira.
Açúcar fechou em alta hoje também. Preocupação aqui com a produção brasileira da primeira quinzena da nova safra. Os dados divulgados nesta quinta-feira pela única União da Indústria de Cana-de-Açúcar, mostraram uma produção de açúcar nessa primeira quinzena do novo ano safra, que foi agora a primeira quinzena de abril, um desempenho muito fraco na moagem de cana e na própria produção de açúcar. Se comparar a produção de açúcar dessa primeira quinzena com a primeira quinzena de abril do ano passado, é uma queda de 80% a menos, tanto pouca produção de açúcar que chega ao mercado depois dessa primeira quinzena. A safra começou com um certo atraso, na verdade, a moagem de cana, e aí está refletido nesse número que acabou impactando lá na Bolsa de Nova York, e o açúcar subiu bastante, então 1,7% com essa produção aqui, que ficou muito abaixo da expectativa. Vamos em frente, temos ainda aqui mais, temos o suco de laranja, fechou em alta hoje de 0,6%, cacau também subiu hoje, 1,2%, boi gordo na B3 voltou a subir, mesmo continuando fraco o mercado físico, o mercado futuro está começando a reagir positivamente e fechou novamente com alta nesta quinta-feira. Muito bem, dito isso, vamos em frente, tem mais informação. Antes das nossas notícias de hoje, só um acompanhamento aqui do nosso mercado físico. Fechamento de hoje dos preços internos, boi ficou praticamente estável, São Paulo aqui ficou na faixa dos R$ 327 arroba, e a soja praticamente estável, também, poucas alterações. Passo Fundo do Rio Grande do Sul ficou igual a ontem, R$ 200 por saca no fechamento de hoje. Cascavel no Paraná subiu R$ 2 para 192. Rondonópolis, Mato Grosso, caiu R$ 1 para 181. Rio Verde, Goiás, subiu R$ 2 para 179. Dourados, Mato Grosso do Sul, caiu R$ 1 para R$ 184 por saca de 60 quilos. Vamos em frente, que tem muita informação pela frente. Olha, a AgriShow, a grande feira, a maior da América Latina, que chegou no seu 5º dia lá em Ribeirão Preto, no dia de hoje, deve movimentar mais de 3 bilhões de reais em negócio. Ou seja, bem acima da última edição da feira, que foi lá em 2019, antes da pandemia. E pelos estandes da feira, o que não falta são novidades. Nessa edição, destaque para as inovações tecnológicas que vêm transformando o agronegócio em um dos setores mais importantes e modernos da economia brasileira. Difícil não se impressionar com a grandeza da AgriShow, e não apenas pelo tamanho das máquinas e equipamentos expostos, mas também pelo que ela oferece como opção para melhorar os negócios no campo. Em cada estande da feira, uma experiência nova, recheada de soluções. Que tal ter uma colheitadeira de grãos que mistura resistência, conectividade, desempenho e ainda aprende as necessidades de cada lavoura? É a inteligência artificial a serviço do agronegócio. Ela tem uma tecnologia, uma inteligência artificial dentro dela que faz com que a automação da operação de colheita chegue a níveis de 90% do que o agricultor faz hoje. Então o operador ele vai fazer de 20% a 10% das regulagens que ele faz na máquina para ela colher. Quem vem para Ribeirão Preto para acompanhar a AgriShow já está acostumado. Vai encontrar aqui muitas novidades que ajudam no trabalho do produtor rural dentro da porteira. Mas este ano são as inovações tecnológicas que estão surpreendendo os visitantes. Este, por exemplo, é o primeiro trator do mundo movido a biometano e está sendo lançado oficialmente no Brasil. É a possibilidade do produtor rural ser autossuficiente do ponto de vista energético. Esse processo basicamente funciona desde a coleta, encaminhar isso para dentro de um biodigestor, onde vai estar sendo feito o processo de forma natural, anaeróbico. Você não tem injeção de nenhum produto químico, você não precisa colocar nada ali. A partir desse momento, eu tenho essa parte de geração do biogás, que é o gás bruto. Para esse trator, eu preciso de um segundo processo. Eu preciso do processo de purificação, que eu preciso ter 95% de pureza para a utilização desse motor. O custo que ele tem desde o início da coleta dos dejetos até o final. Então ele não vai ter essa oscilação, ele vai saber que ele vai estar produzindo X metros cúbicos, ele vai saber o quanto ele vai estar utilizando no final. Para o agricultor, você dá uma segurança a mais. E não são apenas inovações em máquinas e equipamentos. Há novidades também em produtos, serviços. Muitas tecnologias são desenvolvidas pela Embrapa.
Nós estamos com parceiros, né, que a Embrapa ela faz o que eu chamo de pesquisa com propósito. Nós desenvolvemos soluções que lá na ponta, no agro, no mundo real, vão resolver problemas. No espaço Agro SP, montado dentro da feira, pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, aparecem também soluções tecnológicas para o campo. Resultado de muita pesquisa dos profissionais da APTA, a Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio. Na AgriShow, espaço ainda para as startups. São os novos empreendedores chegando cheio de boas ideias. As melhores soluções para o agro serão premiadas na feira. Este equipamento, por exemplo, foi desenvolvido por pesquisadores americanos e agora está disponível para os produtores rurais brasileiros. A startup foi selecionada entre as mais de 1.500 inscritas. O equipamento traz informações sobre o clima, o solo, o desenvolvimento das plantas e tudo na palma da mão, pelo celular ou pelo computador. A proposta é ajudar o agricultor na tomada de decisões. É um sensor agrometeorológico capaz de medir o ambiente, como o clima, precipitação, temperatura, umidade, vento, a direção do vento. Ele também possui sondas de solo capazes de monitorar a disponibilidade de água no solo, a temperatura do solo, todas as informações sobre o ambiente. Ele tem sensores espectrais que trazem o desenvolvimento da cultura, como NDVI, clorofila. Então a gente ajuda o produtor a entender as informações do ambiente e da cultura para uma melhor tomada de decisão. É um mundo agro cada vez mais tecnológico e inovador. Em visita à AgriShow, nesta quinta-feira, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, falou com exclusividade para o canal AgroMais com a advogada Samanta Pineda. Na ocasião, ele falou sobre a importância do agro para a economia verde. Acompanhe um trecho da entrevista. Fantástica a feira, mostra que o agro está sim preocupado com sustentabilidade, que a indústria do agro está preocupada com sustentabilidade, com várias soluções sustentáveis na boa direção de uma nova economia verde. O agro já faz muito, fará mais ainda. O agro, por exemplo, pode ser uma solução para a bioenergia, para um hidrogênio verde que sai aqui, por exemplo, das usinas de açúcar e álcool que podem gerar bioenergia, do biometano, do biogás. O agro é parte da solução, tanto brasileira quanto global, nesses desafios climáticos. Nada melhor que os empreendedores do agro, para transformar aquilo que era um desafio. Como que eu vou reduzir metano? Você pode reduzir do resíduo da suinocultura. Eu visitei o oeste do Paraná, onde o produtor recebia R$4.000 por mês, um pequeno produtor, para tratar esse resíduo através da energia. Ele fazia biogás. E do outro lado gerava um biofertilizante, reduzindo o uso de fertilizantes também. E como ele mesmo comentou, produzindo um super milho ali no oeste do Paraná. Então, o governo federal tem uma política, o governo Jair Bolsonaro tem uma política, ser amigo do agro, ser parceiro do agro para soluções climáticas empreendedoras, soluções ambientais empreendedoras. Olha, ainda na área ambiental, manchete de última hora agora, o STF derrubou o decreto do presidente Jair Bolsonaro que havia esvaziado o Conselho de Fundo Ambiental, lá no início do seu governo. Então está derrubado esse decreto por 10-1, praticamente só um ministro aí, o ministro Cássio Marques, que foi indicado por Bolsonaro, foi o único que votou contra. 10-1, portanto foi uma lavada essa decisão do STF nesta quinta-feira. A decisão acabou de sair, manchete agora, nesse momento, nas redes sociais. E o Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura do Paraná acaba de atualizar os levantamentos sobre a situação e tendências da safra de grãos nesse estado, que é o segundo maior produtor nacional de grãos do Paraná. Milho, destaque para o milho de segunda safra, que tem andamento nesse momento. O Deral está confirmando aqui a expectativa de uma grande produção de 16 milhões de toneladas. Isso é uma ampla recuperação em relação à safra do ano passado, que quebrou por conta do clima desfavorável. Então, se comparar com a safra frustrada do ano passado, é um aumento espetacular de 180%. São 16 milhões de toneladas que estão sendo esperadas para a segunda safra. Já a primeira não, se confirmou aqui uma queda de 6% para apenas 2,9 milhões de toneladas, porque essa foi afetada pelo clima desfavorável lá no Paraná.
Outra notícia boa, no caso do Paraná, a revisão da expectativa para a safra de trigo no Paraná, que já está em colheita nesse momento. Expectativa de um crescimento de 20% para 3,83 milhões e 860 mil toneladas. Também se recuperando, mesmo com redução de 5% na área de plantio, a produtividade deve ser bem melhor do que a frustrada safra do ano passado. Então, tem um crescimento de 20%. A nota destoante, que já se esperava, é a quebra confirmada plenamente da safra de soja do Paraná, assim como a do Rio Grande do Sul, foi muito prejudicada pelo clima, especialmente por falta de chuvas, uma queda de 40%. Os paranaenses vão colher apenas 11,8 milhões de toneladas de soja, contra 19,8 milhões na última safra. Então, 40% a menos, está se confirmando, portanto, essa quebra violenta aqui na safra do Paraná, também da mesma forma que o Rio Grande do Sul, que aliás lá no Rio Grande do Sul foi até pior, aqui foi de 60%. Bom, e a primeira quinzena da safra de cana-de-açúcar 22-23 foi marcada por um ritmo mais lento da produção em relação ao ciclo anterior. É a primeira quinzena dessa safra nova, segundo os dados divulgados hoje pela UNICA, União da Indústria de Cana-de-Açúcar. A União da Indústria de Cana-de-Açúcar informou que nos primeiros 15 dias de abril foram processadas 5,1 milhões de toneladas de cana, uma queda de 66,8% em comparação com a safra anterior. A produção de açúcar totalizou 126 mil toneladas, enquanto que a de etanol foi de cerca de 397 milhões de litros. Desse total, a produção de etanol anidro atingiu quase 16 milhões de litros e a de hidratado totalizou 381,5 milhões de litros. Segundo a entidade, o recuo na quantidade processada deve-se ao menor número de unidades produtoras em operação nesses primeiros 15 dias do mês. No período, 85 unidades estavam em operação, contra 149 nesta mesma época do ciclo 2021-2022. Para a segunda quinzena de abril, outras 104 unidades devem iniciar a moagem no Centro-Sul. E a União Brasileira de Biodiesel e Bioquerosene, a Ubrabio, recebeu com otimismo a declaração do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que afirmou em recente viagem à Índia que o Brasil irá retomar a trajetória de avanço da mistura de biodiesel, alcançando o patamar de 15% em março de 2023. Atualmente a mistura está em 10%, abaixo dos 14% que eram previstos para 2022 por resolução do Conselho Nacional de Política Energética. E o Brasil gerou 136 mil empregos novos com carteira assinada em março deste ano, segundo o Ministério do Trabalho e da Previdência Social. No setor agropecuário, houve demissões. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que houve uma queda na comparação com março de 2021. À época, no pior mês da pandemia no país, foram criados 153 mil empregos formais. O resultado de março também representa a menor geração de empregos com carteira assinada deste ano. No mês, em 2020, no início dos efeitos da pandemia, foram fechadas 295 mil vagas com carteira assinada. Os números do CAGED de março de 2022 mostram que foram criados empregos formais em 4 dos 5 setores da economia. A maior parte foi gerada no setor de serviços, seguido de construção civil, indústria e depois comércio. Já na agropecuária houve demissões. Segundo o órgão, foram quase 16 mil desligamentos a mais do que contratações neste período. E a economia dos Estados Unidos registrou uma queda inesperada no primeiro trimestre desse ano. O PIB caiu 1,4%, segundo o Departamento de Comércio divulgou nesta quinta-feira. É a primeira contração da economia americana desde a recessão provocada pela Covid, há quase 2 anos, lá em 2020, né, no início de 2020. Portanto, dado muito ruim para a economia americana. É importante notar aqui que, diferentemente do Brasil, lá, pelo menos os empregos estão crescendo. Demanda por
trabalho, ou seja, o mercado de trabalho está sendo recuperado depois desses 2 anos de crise provocada pela Covid, que registrou realmente uma queda nos postos de trabalho. Isso está sendo recuperado, mas a economia como um todo está com um passo de tartaruga, e até houve essa queda inesperada, não se esperava uma queda, né, ou pelo menos uma queda tão forte como essa registrada no primeiro trimestre desse ano, segundo os dados divulgados nesta quinta-feira. Uma queda de 1,4% na maior economia do mundo. Isso realmente tem impactos globais, é bom ficar de olho nas suas consequências. Nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor AgroMais desta quinta-feira. Uma boa noite e amanhã estamos de volta.